Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio do Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e vou conversar com um profissional que transformou a paixão pela moda em uma verdadeira missão de desenvolver talentos e preparar pessoas para grandes desafios. Meu convidado é o Silvio Pompeu, uma das maiores referências na preparação de modelos do Brasil, com mais de 2 décadas de atuação nacional e internacional também. Ele é idealizador do São Paulo Pocket Fashion Show, um dos maiores desfiles de New Faces da América Latina, e também expandiu sua metodologia para o universo corporativo, que é o que nós vamos falar hoje também, tornando-se palestrante business trainer e especialista em desenvolvimento humano, liderança e posicionamento profissional. Prepare-se para uma conversa sobre talento extremamente inspiradora. Vamos falar sobre empreendedorismo, inovação e o poder do desenvolvimento humano. Silvio, seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes. Cláudia Cardillo, minha querida, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e o meu desejo aqui é de alguma forma contribuir e despertar também em muitos ouvintes esse desejo por transformar vidas e ser melhor para o planeta, né? Vamos que vamos. E isso é maravilhoso, né? Porque a partir do momento em que a gente trabalha a autoestima no outro ser humano, ele vive uma pessoa muito melhor no sentido relacional, no sentido humano, e a gente vai conseguindo reverberar isso de uma maneira muito positiva, né? Mas antes da gente falar sobre isso, Silvio, eu quero saber como é que você foi na infância, a sua família, onde é que você nasceu e onde nasceu dentro de você esse sonho de trabalhar com a moda? Cláudia, eu amo falar sobre a minha origem porque, de uma forma muito peculiar, eu costumo dizer em todas as entrevistas, né, que na minha vida particularmente, tudo aquilo que foi despretensiosamente foram as coisas que mais deram certo. E as que eu fiquei muito mais focado são as que tiveram prazo de validade rápida. Não sei, isso é um mistério realmente. Mas enfim, eu sou o filho caçula de um casal de filhos, né? Eu e a minha irmã mais velha, de uma família de metodistas, cristãos. Então, assim, sempre fui envolto nesse ambiente religioso dentro de casa. E isso eu agradeço muito, porque os princípios cristãos sempre permearam a nossa casa. E aos 9 para 10 anos de idade eu fui acometido por uma bronquite, Cláudia, e eu fui iniciado no esporte por recomendação médica, né? E me apaixonei pelo voleibol. Então, na minha cabeça, o meu plano original, eu seria um grande atleta, né? E aí, assim, como um virginiano nato, tem uma característica de tudo que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem feito. Até mesmo aqui numa entrevista online, eu passei até perfume, mas não entendo porquê. Mas isso é maravilhoso, Silvio, porque a gente está se sentindo bem com a gente, né? Exato. Eu passei perfume hoje. Então, exato. E aí eu tive uma trajetória aí, desde o pré-mirim até o adulto, foram quase 8 anos em que eu joguei voleibol federado, né, nas categorias de base, e acreditava piamente que seria profissional. Porém, eu prego muito isso nas minhas palestras, até corporativas, que temos que ser muito honestos com as nossas limitações, inclusive. Porque aí eu elimino frustração, elimino revoltas, né? Eu estava vendo um artigo de uma profissional, esqueci o nome dela agora, que o sonho dela era ser piloto de caça nos Estados Unidos. E ela vem de uma família, desde a voz de uma dinastia de pilotos de caça. Só que ela nasceu muito alta, e aos 18 anos ela já tinha 1,80 m. E para ser piloto de caça, a exigência nos Estados Unidos é que a mulher tenha até 1,58 m. E ela falava isso na mentoria dela. Eu
gostei demais e levo isso para a minha vida. Isso vai explicar essa minha resposta. Eu aprendi com ela. Ela disse assim: o meu sonho era ser piloto de caça, mas na vida não teremos tudo. E é necessário sermos sinceros conosco, de entender, deu certo até a página 12, né? Após a página 12, e é maravilhoso, Cláudia, quando interrompemos um ciclo devido às nossas limitações e por sermos maduros de entender, não é possível. Não tem como uma mulher de 1,80 m entrar numa cabine de um caça americano. Assim como eu também, com 1,87 m, não tinha como continuar na categoria principal como profissional sendo atacante, né? Então, muitas vezes nós queremos, até como profissionais, tapear isso, até mesmo de uma forma regional, por sermos brasileiros. Eu vou fazer manha, eu vou me jogar no chão, eu vou chorar. Pode chorar, né? Então, graças a Deus, eu aprendi isso muito cedo. E voltando de um treino, já quando estávamos na última temporada do Campeonato Paulista, em 98, eu dentro do trem, voltando ao treino, com bolsa de gelo, chinelo, Walkman, né? No auge dos anos 90, uma profissional de uma agência me puxa uma conversa comigo. Ela pergunta se eu gostaria de ser modelo. E eu já tinha feito algumas coisas como modelo desde os 13 anos, mas nunca de forma profissional. E eu lembro que eu disse para ela, de novo, esse assédio para o mundo da moda. E aí eu peguei o cartão dela, voltei para casa. Meses depois, perdemos o patrocínio. Eu jogava pela Unimed, em Jundiaí. E aí eu entendi a cronologia da vida, né? E isso, assim, eu sempre lido muito bem. Eu nunca deixei a frustração me assediar. Eu sempre entendi muito rápido. Acredito que pelas dificuldades por vir de uma família classe média baixa também. Mãe, eu quero esse brinquedo na loja. Não, filho, a mamãe hoje não tem isso, nós só podemos dar isso. Vamos ao supermercado, filho, o limite é ou um iogurte ou uma bolacha recheada. Escolha. Então, hoje eu acredito, né, voltando aí no tempo e tendo essas memórias muito frescas ainda, eu me emociono e ao mesmo tempo eu hoje discerno que Deus já estava me preparando para isso, né? Então eu sou forjado nisso. Eu acredito que a frustração é um copo de veneno e o veneno só faz efeito se você beber, né? Então É exatamente isso, Silvio. Eu estou ouvindo você falar, claro. Parece que eu vejo a minha mãe também falando. Olha que porque legal. Eu também vim de uma família de classe média, onde a gente tinha que escolher, era uma coisa ou outra, não era tudo. Né? De final de semana que a gente tomava refrigerante, porque durante a semana minha mãe mantinha a dieta em casa, os doces eram no final de semana, o refrigerante, as coisinhas gostosinhas que a gente queria, e a gente vai aprendendo a lidar com o sim e com o não desde pequeno. Isso é maravilhoso. Aí eu te pergunto, Cláudia, isso não te forjou como mulher hoje nos grandes desafios? Porque a vida sempre tem essa dualidade do sim e do não, né? Isso não te forjou? Lógico. Tanto que forjou, que me fez uma mulher forte, uma mulher resiliente e uma mulher capaz de decidir, né, sobre uma coisa ou outra, sem me abalar. É demais. E eu acredito que com você seja exatamente assim, né? Foi exatamente assim. E aí eu também já entendi os sinais logo de uma forma rápida, seja de como os nossos ouvintes preferirem interpretar. Eu interpreto como Deus, mas pode ser o universo, a própria vida. Eu sempre entendi muito rápido os sinais. Estava sem clube para jogar e já entendi que a minha carreira já estava finalizando aquele ciclo. E aí eu entrei em contato com a agência, mamãe sempre comigo, meu pai também,
E a agência se apaixonou, Cláudia. Se apaixonou porque eu, desde os meus 13 anos, que eu tenho mais de 1,80 m e não cresci mais, né? Eu tenho 1,87 m. Então, para a geração, eu era uma aposta, tanto para o esporte quanto para a moda, né? E aí uma beldade já na época, muito, né? E muito magro, muito bem definido por causa dos treinos exaustivos por anos, um rosto totalmente assimétrico e tudo mais na época. E em 98, com 18 anos, vou até essa agência. A agência me chama depois, junto com a minha mãe, para uma reunião muito séria. A agência fala, olha, gostamos muito do seu filho, e começa um investimento da própria agência comigo. E aí começou, lembra, despretensiosamente. E ontem, quando eu estava dando uma entrevista na TV, eu também me lembrei que a despretensão, ela me acompanha desde o meu nascimento, porque logo após a morte dos meus pais, em 2003, eu com 23 anos, eu já não tenho mais os dois, né, desde os meus 23. Sinto 22. Muito, porque isso muda a vida, né? Muda muita coisa na vida. É meio estranho o cérebro e o nosso intelecto associar dois líderes que nos mostraram o chão, que nos ensinaram a andar. Desde pequeno eu lembro deles me ensinando a andar sem o andador, e aos 23 eles me tiram o chão. Não é? Então é um pouco estranho nós assimilarmos isso. Mas logo após a morte dele, eu descubro que eu era adotivo. E como é que foi isso para você? Então, Cláudia, eu sou um pouco fora da curva dentro do né? O meu cérebro, eu acredito que ele funciona de uma forma mais prática e rápida. Quando eu fiquei sabendo do ocorrido, todos com muito cuidado ao me comunicar essa informação, tanto os amigos de mamãe, os amigos dos meus pais, familiares, vizinhos, todos com muito medo, né, sobre a minha reação, porque muitos externaram que era um medo, inclusive, da minha mãe, eu saber com ela em vida, porque ela tinha medo de eu me revoltar, de eu querer sair, porque eu fui criado numa atmosfera de muito amor, né? Tanto eu quanto minha irmã. Cláudia, quando eu fiquei sabendo da história, que eu fui brigado, minha mãe brigou com o jurídico, aí eu vim, depois a pessoa que me gerou se arrependeu, buscou, minha mãe voltou atrás, buscou, foi atrás pela segunda vez. Ela lutou por você. Eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, vocês estão preocupados que tem como eu ficar revoltado com uma história dessa? Eu me lembro que eu até estufei o peito, olhei para o céu e falei, mamãe, por que tanto medo? Eu queria que a senhora estivesse aqui para eu agradecê-la por esse feito, né? Eu tenho tantos amigos, filhos biológicos, e as histórias realmente não são agradáveis. Muitos foram gerados porque tiveram que ser gerados, né? E a minha história foi ao contrário. Então, mas o nosso espírito, ele é fantástico. Deus nos fez tricotômios, né? Corpo, alma e espírito. E eu lembro de mamãe nas suas últimas horas de vida, meia hora antes de ir embora, eu com ela também, porque Deus me deu a chance, a oportunidade de estar presente no falecimento dos dois. Então eu agradeço isso muito. E eu sem saber, Cláudia, quando a médica falou, olha, esse coração não vai passar de meia hora mais, porque eu nem sei porque ele está ainda aqui. Eu falei, então é agora. E sem saber da adoção, eu fui no ouvido dela e falei, mamãe, pode ir, só quero te agradecer por tudo que a senhora fez comigo quando eu nasci. Eu te pergunto, Cláudia, como que eu, sem saber qual filho biológico agradece a mãe, obrigado por ter feito algo comigo quando eu nasci? Não faz sentido, não é? Ela sabia, você não, né? Então, mas o meu espírito sabia. Olha que incrível, o meu intelecto não. Isso é maravilhoso, incrível. Porque ela foi em paz, né, com ela, né, com aquela sensação de missão cumprida, né, Silvio? E aí voltei pra moda, fui com tudo, né, e aí em 2010
já me aposento novamente. Lembra? Virginiano intenso. Quando eu já exploro todo aquele aprisco, aquele pasto, que não há mais gramas para novas e frescas, eu preciso pular, eu preciso mudar, porque a vida é para ontem e eu preciso aproveitar o máximo dela. E nessa época você imaginava que você pudesse se tornar uma das grandes referências de preparação de modelo no Brasil, que a sua trajetória que foi sendo forjada ao longo dos anos, ela te levaria a isso? Cláudia, olha, eu vou te falar mais uma vez a despretensão me acompanhando. Ela é minha companheira. Jamais passou pela minha cabeça. Em 2010, já com 29 para 30 anos, eu acordei um belo dia, e falei, quero fazer curso agora de designer de joias e vou até a minha agência comunicar os meus bookers e dar baixa em toda a minha documentação como modelo. Não quero mais. A agência pirou, né? A agência pirou. Muito, muito. Mas eu já tinha aí já alguns anos, já, né? 10, 12 anos já de estrada, já estava um pouco cansado, né? E onde você só desfilou, como é que era a carreira? Porque tem diferença, né, entre modelo comercial e modelo de passarela. De passarela, né? Qual que foi a tua jornada? Meu carro forte era passarela. Fiz algumas capas, fiz algumas campanhas, mas o forte mesmo, aonde os clientes gostavam de me chamar, era na passarela. E eu me lembro que nos bastidores, antes das modelos entrarem, porque eu sempre era um dos últimos, né? Eu começava a dar toque para as meninas, olha, faz isso, e sem... Enfim, aí chego na minha agência e falo, olha, não quero mais ser modelo, obrigado, foi incrível, né? Essa agência maravilhosa que é a HDA Models, que fazia um trabalho lindo aqui no Brasil e na Angola também, era maravilhoso. Ela era especializada em modelos afrodescendentes. E eu estava nessa agência, ele falou, você tá maluco? É o que você falou. Falei, não, já deu, obrigado, eu preciso explorar outras coisas, quero ser designer de joias. Estava tendo, nessa hora, Cláudia, ia começar uma aula de passarela. E o professor entrou em contato minutos antes para falar que não iria porque ele estava com uma disfunção intestinal. E o dono falou, Silvio, me ajuda, só tem você aqui. Você pode cobrir porque os alunos estão começando a chegar e o que eu faço? Eu falei, você tá maluco? Eu nunca usei um salto na vida. Mal sabia eu, lembra a colega despretensão do meu lado novamente? E eu tinha uma dívida moral com ele. Sabe aquele amigo que já te ajudou, que você não tem como falar não? Eu falei, olha, eu nunca usei salto, o Helder. Ele falou, não, mas tem um salto aqui. Aí na minha cabeça, mas não deve ser o meu número. Eu falei, que número? Ele falou 43, que é o meu número. Era pra você, tava lá te esperando, né? Aí eu falei, amigo, olha, Cláudia, eu não queria, tá? Aí eu falei, você me dá 5 minutinhos então que eu vou no banheiro? Aí peguei o salto, fui no banheiro e ouvi os alunos chegando. Ele vai rápido que os alunos chegaram. Cláudia, resumindo, estávamos a um dia antes da seletiva para São Paulo Fashion Week aqui em São Paulo, em 2010. E só para você ter uma noção, e para o público que nos ouve e que nos assiste, como que funciona. Semana de Moda de São Paulo, a São Paulo Fashion Week, é como se fosse uma licitação. Todas as agências mandam em média 20 modelos. Se tiverem 5 aprovações e 15 reprovações, só de ter 5 aprovados, a agência tinha uma visibilidade imensa. Naquela, assim, sempre foi o máximo de 5 aprovações a cada 20 modelos que todas as agências de São Paulo levavam. Nunca passou desse número. Naquela aula, e que no dia seguinte era a seletiva, tiveram 18 aprovações. De 20, 18? E mais de 90% de aprovação, que loucura é essa? Com a tua aula? Com aquele salto que você não queria calçar. Eu nunca tinha pisado, eu nunca tinha colocado no meu pé um salto alto. Bom, mal sabia eu, mas uma profissão estava nascendo ali. Uma nova história, Deus e o universo estavam escrevendo para mim. Eu ainda não me toquei, porque na minha cabeça estava ajudando um amigo, ok? É necessário dizer isso.
E o boca a boca começou, o marketing tradicional, que é o boca a boca, que nós chamamos popularmente, e todo mundo querendo saber quem é. Ah, é aquele ex-modelo que virou professor. Eu falava, não, eu corrigi as pessoas. Eu não sou o professor. Eu ajudei um amigo, por favor. Não, e aí começaram a vir os convites, e uma passava para outra, começaram a vir as misses, e aí elas começaram a ganhar os concursos regionais, estaduais e nacionais. Depois a minha aluna virou Miss Brasil. Ela ia ao Jô Soares e falava meu nome, aí todo mundo queria saber quem era o professor. Aí começou uma revolução na preparação. Aí, quando o Miss Brasil entrou em contato comigo, aí eu caí na real. Eu falei, opa, Aí você percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo, né? tem alguma coisa acontecendo. E aí eu assumi isso, e aí 2015 para 2016 eu abro a minha escola em São Paulo. Aí eu já tinha entendido, e eu tinha por dia 8 turmas de 50 alunos. Que isso, 8 turmas, é o dia inteiro dando aula, né? Das 8 às 22, todos os dias. Durante quanto tempo você se dedicou a dar aula dessa maneira tão exaustiva? Porque você fica de pé, né, Silvio, o tempo todo, né? De pé, em cima do salto 18, né? Sou um homem de 46 anos. Então, com 1,87 m, você vai para mais de 2 metros, né? 2 e 2. Que loucura isso. Assim, um poste. Então, Cláudia, eu dou aula exaustivamente, não foi depois que eu abri a escola, não. Muito pelo contrário, eu acredito que após a abertura da minha escola, eu tinha até mais conforto, né? Mas eu sempre fui CLT de várias agências antes de abrir a escola. Então, desde 2010 que eu estou nessa, agora há 5 anos para cá, que aí também fiz carreira internacional como preparador, e hoje eu dou aula tomando anti-inflamatório para os quadris. Eu acredito, porque é muito tempo de pé, né? Todos os dias, né? É muita repetição, repetição, né? De movimentos. E você é uma pessoa exigente? Porque eu já vi vários vídeos de professoras estrangeiras, coreanas, chinesas, né? Que elas são extremamente exigentes, elas ficam com um bastão na mão, né? Muitas vezes elas tocam o corpo das modelos com o bastão. É assim que funciona com você também? Cláudia, na falta de um bastão eu tenho 2, para colocar um nas costas e um no joelho. Eu acredito. Cláudia, eu vou te falar uma coisa, depois eu vou te marcar nos vídeos para você assistir após a nossa entrevista. Eu descobri recentemente que eu sempre fui apelidado, mas os modelos tinham medo de me falar, como a Odete Reutemann da moda. Que delícia, isso é maravilhoso. Mas eu não matava ninguém, tá? Não, né? Não. Só dava uma batidinha de vez em quando, né? Então, assim, eu já fiz alunos repetirem 69 vezes o mesmo exercício. E aí começa a chorar e eu falo, vem chorando que fica mais real. Olha que parece uma crueldade, né? Mas um mestre, eu imagino assim, Cláudia, imagina você em uma linha de trem, você está com fone de ouvido muito alto, o trem está vindo, não dá tempo de eu te explicar, eu não posso nem ser educado e nem ser carinhoso, porque o tempo que eu vou levar te explicando, que eu vou ter que te tirar da linha, o trem mata nós dois. Eu vou ter que te dar um solavanco, te derrubar no chão, lá na frente depois eu te explico. Então é isso que eu faço com os modelos, eu preparo eles para o mercado internacional. Eu não posso ser gourmetzinho, carinhoso com eles, e depois de alguns meses eles vão para a China, ou vão para o Japão, para a escola asiática, que é terrível no bom sentido, no viés de exigência, ou eles vão para o mercado europeu, eles pegam aí uma França, uma Itália, onde não é ensinado nada, eles vão ser reprovados e voltar no próximo avião para o Brasil. Então, só depois que os modelos falam assim, poxa, professor, eles fazem as pazes comigo, falam, me desculpa, eu te interpretei mal na época das exigências. Então isso é muito bacana, né, Cláudia?
Isso é maravilhoso. E você me lembrou uma passagem da minha vida, porque a minha primeira graduação é de musicista. E Uau! eu aprendi a tocar piano com grandes pianistas. E elas eram exigentes tanto quanto você. Eu tenho uma passagem da minha vida que hoje não esqueço mais. Eu vejo o quanto foi importante ter acontecido isso na época, porque eu fui para aula sem estudar. E a minha professora era uma professora renomada. À tarde que ela dava aula, as alunas chegavam lá no horário, mas não tinha hora para sair, porque a gente É isso esperava a aí. nossa vez para tocar. E quando eu sentei para tocar, né, com todas as alunas, eram umas 8 alunas na sala, ela falou: você não estudou, você vai estudar agora na marra e você vai ficar por último para 7:30 da noite. Ela pegou os meus livros, abriu a porta da sala do lado, jogou todos os meus livros no chão, me trancou lá com os 2 pianos e eu estudei durante 4, 5 horas. Na época, a gente não sabia se isso era bullying, se era tratar bem ou tratar mal. Eu tinha 13 anos de idade. E Assédio eu, moral. assédio moral, eu fiz exatamente o que ela falou. Eu voltei, toquei o bar do jeito que tinha que ter sido tocado no início, né? Porque eu não estudei. E eu aprendi que esporte, profissão, música, o que seja, a gente precisa ter planejamento, que é o estudo, a organização e a disciplina. Se a gente não tem isso, a gente não cresce na vida, na profissão. Então, aquilo foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Porque eu falei, pô, ela bater a porta na minha cara, ainda me trancar lá dentro, jogar meus livros no chão. E foi a partir dali que eu entendi que a gente precisa se dedicar. Então, seus alunos, quando eles voltam para você, esse reconhecimento tardio que eles trazem é maravilhoso, né? Você consegue discernir, Cláudia, eu ouvindo a sua história atentamente, com muito carinho, muito respeito também pela sua história, você consegue entender que ao bater essa porta, ao te trancar, essa professora subliminarmente estava falando assim, como você é talentosa, como eu aposto em você, como você é boa. E Não é? naquele momento eu percebi isso, porque qualquer outra pessoa não faria isso. Pois Né? é. Ela deu o show dela, ela deu o piti dela, porque ela era temperamental e ela sabe disso. Eu converso com ela até hoje, e até hoje eu agradeço ela, porque ela é pianista numa orquestra em Lisboa hoje. Ela já tem Uau! muitos anos, já tem mais de 15 anos que ela foi para lá, e ela é Uau! reconhecidíssima na Europa. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que ela me deu de entender que eu estava dando o meu pior naquele momento. Pois Ali é. eu entendi, eu nasci para dar o meu melhor. O contexto foi bom, só o modus operandi aí que ficou. Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas é a batidinha que você dá de vez em quando, né? Já são mais de 20 anos que você vem transformando a vida das pessoas, né? Qual que foi o maior aprendizado que trouxe para você como profissional durante a sua vida como tutor, como mentor dessas pessoas e até como ser humano, Silvio? Como produtor, eu tenho 16 anos já de carreira como preparador, né, que eu deixei de ser modelo. Mas juntando tudo, até antes do vôlei, né, que foi a minha primeira experiência com a passarela, foi aos 13 anos, eu ainda atleta. Então já vão para 33 anos, Cláudio, você acredita? Que loucura, isso é maravilhoso, 33 né? anos, 33 anos. E você tem uma postura, né, que você entra na passarela, você incorpora, né? É uma coisa que É uma muda. coisa quase mediúnica, Cláudio. É uma coisa assim que eu não consigo entender. E as pessoas que olham assim, muitas se emocionam. Os pais geralmente ficam emocionados, porque quando eles Que chegam lindo. no dia do desfile e assim, workaholic maluco, você está falando com workaholic maluco, geralmente os meus desfiles são 7 da noite, eu começo o ensaio geral às 9 da manhã. Que loucura. É isso aí. E aí os pais vêm chegando lá de mala e bolsa e necessaire, porque eu vou ficar o dia inteiro, e marmita e tal. Quando eu entro pro ensaio geral, que antes de pisar na passarela, eu me reverencio aos deuses da passarela, mentalizo, agradeço, porque só de falar já tenho vontade de chorar, eu não sei te explicar, mas eu me reverencio
ao material que Deus e o universo deu na minha mão. Aquele é um instrumento que coloca um mantimento na minha mesa por 16 anos. Né? Então eu saúdo todos. Eu lembro de um grande desfile uma vez, que foi no dia que a nossa querida Beth Lago subiu, foi encontrar com o Papai do Céu. E ela foi uma grande modelo, né? E eu me lembro que, eu não sei te explicar, internacional, inclusive, né? ela foi uma referência. Antes de Gisele, ela que foi com o facão abrindo caminhos, né? Ela, Luísa Brunet, Dalma Calado. E nesse dia que ela tinha falecido, eu estava muito triste. Você acredita que eu, chegando a esse desfile triste, mas eu tinha que entregar pela morte da Beth, eu reverenciei por estar lá e eu ouvi. Eu não sou dessa religião, mas eu sou aberto e eu não duvido de nada. Eu não seria medíocre ao ponto de estabelecer só uma linha quando a gente fala de espiritualidade. E eu propus aos alunos, eu falei assim: Beth, receba os aplausos dessa geração que você também plantou. Isso aqui hoje é fruto do seu pioneirismo e do seu desbravar nos anos 70. E aí eu chamei toda aquela multidão para aplaudir Beth Lago, e todos nos arrepiamos. E foi incrível, foi incrível. Eu acredito que sim, né? Porque você está reverenciando uma pessoa que não só abriu caminhos, mas que mudou todo o universo da moda, né? Muito. Principalmente para as brasileiras, né? Principalmente. Ela era a preferida de John Galliano, só para você ter uma ideia. É maravilhoso, isso é de arrepiar mesmo, né? Eu acredito que as pessoas tenham sentido isso como você falou mesmo. E como é que surgiu a ideia de criar o São Paulo Pocket Fashion Show? Em que momento você percebeu que aquele projeto poderia se tornar muito maior do que um simples desfile, Silvio? Cláudia, eu dou risada sempre quando todo mundo faz essa pergunta, porque parece repetitivo, né? Mais uma vez a companheira velha de guerra, despretensão, tá do meu lado. Que linda, né? Seja bem-vinda. Maravilhosa. 2022, lembra? Falei, chega. Chega, tá bom, já conquistei, legal, bacana. É recente assim, 2022. 2022, no auge da pandemia aqui no Brasil. Falei, quero fazer um sabático, fazer um detox de moda, não para me aposentar, mas para ficar um ano, sabe aquele casamento que a gente precisa ir um para casa, o outro para suas casas, e para reciclar a relação. Falei, vou para Europa, aí fui para Madrid, depois eu fui passar uma temporada na Inglaterra, e na Inglaterra um grande amigo meu, ele que morava lá também, me levou um dia para conhecer uma agência. Falou, Silvio, tem uma agência que eu comentei que você estava aqui, eles querem te conhecer. Falei, não vim para isso, não vamos. E a moda na Inglaterra está se tornando muito grande, né? Tem universidades muito famosas, né, de moda. Muito. E a Semana de Moda de Londres está muito consolidada já, em bastante ascensão, viu, Cláudio? E aí nós fomos, e aí abri uma agenda lá, dei uma aula show, nunca nem ouvi falar de pocket, nem sabia o que era. E aí eu falei, que legal. Ele falou, então, você dá essa aula hoje porque o desfile deles é logo mais à noite, o desfile de conclusão do seu curso. Eu falei, porque nos moldes normais, o modelo vai até a agência, faz o teste de fotogenia, se ele for aprovado, ele faz o book, fica um ano e meio, 2 anos até surgir um desfile. É isso que a gente está acostumado. Falei, hoje o desfile é hoje, chama-se Pocket, mas não como marca lá não é uma marca, é o formato, eles chamam de Pocket. Falei, porque Pocket na tradução é compacto, de bolso, algo prático, algo rápido. Falei, que legal, que bacana. E aí fiquei à noite para ver. Cláudia, é surreal. Eu falei,
não tem grandes investimentos, o desfile é feito no salão da própria agência, eles adaptam lá, tiram as mesas, colocam cadeiras, chamam a nata do país, os produtores mais conceituados, fazem uma banca avaliadora e os modelos chegam com roupa preta de casting e já saem de lá com o network acelerado, com contratos pré-assinados. Eu falei, uau, que aceleração profissional é essa? Eu vou levar isso para o Brasil. Eu me lembro que eu ia ficar um tempo mais longo por lá. E eu falei, não, eu já entendi, lembra? Eu saquei rápido, eu falei, eu já entendi o que Deus quer me falar, Deus não quer que eu descanse, não. Não. E aí já comecei os contatos, ligando para os meus amigos que foram modelos na época comigo e que já estavam na Europa há muito tempo. Falei, agenda aberta na Europa. Aí voltei para Espanha, fiz uma temporada boa, fui para França, fui para Berlim, na Alemanha, fiz Itália também, e logo voltei ao Brasil. Encurtei a minha estadia na Inglaterra. O meu ponto fixo era em Londres mesmo, na casa de uma grande amiga da Priscila. Falei, vou voltar a São Paulo. Liguei antes de embarcar, fiz tudo cronometrado. Falei, como todo bom virginiano, né? Até irrita, né? Falei, olha, semana que vem eu estou antecipando a minha volta ao Brasil. Vocês, por favor, subam uma pauta dizendo que Silvio Pompeu retorna ao Brasil com a visão Pocket. Eu vou implementar o Pocket no Brasil. Vai chamar SP Pocket Fashion. Já dei o nome, fiz o projeto, fiquei a noite inteira lá e tal. Chego ao Brasil, essa matéria sobe, a mentoria da faculdade Estácio me chama no privado e fala, podemos tomar um café? Podemos tomar um café. E eu precisava de material humano, eu precisava de estilistas, eu não tinha dinheiro para essa grande produção. E eu entendi que o patrocínio da Estácio não era em dinheiro, era em estrutura. Fui lá tomar um café, Cláudia, olha como o universo é incrível, lembra da despretensão, não esqueça dela. Silvio, vamos te ceder o espaço. E veio a calhar essa matéria na imprensa porque nós temos o nosso último ano do curso de moda da faculdade e os alunos precisam apresentar um TCC, o nosso TCC é um desfile. Então, se você entrar com a sua marca do seu desfile, você pode fazer aqui, nós te cedemos todo o laboratório de moda, todos os estilistas, e você era o que você precisava, alunos. Né? Acabou, foi um sucesso. E aí, em 2023, fizemos a primeira, porque não foi tão rápido, teve que ter contrato, um grande projeto. E aí, já no começo de 2023, fizemos a primeira edição no corredor da faculdade Estácio, no pátio, sem dinheiro. E eu pedia para os pais levarem folha de bananeira para cobrir os editoriais de prova na parede, porque eu ia chamar a imprensa, então... E a imprensa adorando, falei, nossa, que decoração incrível, quem fez? Eu falei, foi um grande designer, né? Eu falei, nossa, você trouxe a Amazônia, folhas de bananeira para cá, para grande metrópole. Eu falei, sim, é um conceito novo e tal. Que legal, isso é maravilhoso. E aí começamos, em 2023 mesmo, na segunda edição, fizemos na Studio Stage, que é uma grande casa de show, que entrou em contato em virtude da faculdade Estácio, foi uma explosão. E aí, Silvio, vamos tomar um café, vamos. E hoje temos essa estrutura que você deve ter visto lá, uma estrutura que eu fico olhando e falo, da onde surgiu tudo isso? A gente não tinha nem caixa de som, a gente não tinha nada, tinha só o som. Eu vi, fiquei muito admirada porque é um público muito grande, né? A gente percebe que são públicos multigeracionais, ali são pessoas que estão ali para te ver, para assistir a sua aula, para poder ficar mais perto de quem é você, né? E hoje, quando você olha para o que você construiu nesses últimos anos, né, principalmente o Pocket Fashion Show, que é reconhecido como um dos maiores desfiles do New Faces da América Latina,
que é que você sente? Qual foi o segredo para construir uma marca tão sólida e respeitada no mercado da moda? Olha, na verdade, Cláudia, eu costumo dizer que tendo essa trajetória, né, eu acho que você discernir logo no começo a sua vocação, e quando você entende realmente, olha, fui chamado para isso, é como se você assumisse uma identidade. E eu sempre, assim quando o Pocket nasceu e eu trouxe essa visão aqui para o Brasil, eu tinha certeza, até quando estávamos lá na Folha de Bananeira, eu não estava onde gostaria de estar, mas já tinha saído de onde estava. Então eu já vibrava, não sei se você entende, eu já vibrava no futuro. Então, para mim, aquela decoração não eram as folhas de bananeira que os pais estavam trazendo no metrô, no ônibus e no carro para me ajudar com a decoração. Aquilo já era para mim um grande cenário, né? E eu sempre chamei a imprensa, mesmo no corredor de uma faculdade. Então, eu acho que o segredo foi vibrar como se já acontecesse. E eu não gosto dessa palavra já acontecesse. Eu gosto de já é. Então, para mim, já era aquilo. E foram meses só na Faculdade Estácio. Foram mais ou menos 9 meses na Faculdade Estácio, vibrando nessa realidade que não existia mais na minha cabeça, já, não é? E em 9 meses veio no mundo físico tudo aquilo que eu já estava vibrando no mundo espiritual. E eu acredito que para os alunos que estavam preparando um TCC, que é uma coisa desafiadora, sem graça, com muita técnica, eles enlouqueceram, né? Porque eles estavam ali com o Silvio Pompeu, né? E o sonho também, né, Cláudia? Porque é uma realidade, Cláudia, muito distante, tanto para o modelo quanto para o estilista. Para um estilista novo hoje, só para você saber, e os nossos telespectadores também, conseguir desfilar numa semana de moda ou num desfile profissional, eu não vou nem por questões de ética falar qual é o valor, mas é o preço de 2 carros populares que eles têm que a pagar. Pessoa precisa pagar para poder ingressar nesse meio, no início. Então, sempre foi uma realidade muito distante desses meus alunos e também dos novos estilistas, muitas vezes estilistas independentes. De repente chega o Pocket e muitos falavam, mas quanto que eu tenho que pagar? Me fala que eu já vou vender um carro, já vou... Não, você não vai pagar nada. Então, Nossa, assim, isso foi, para a vida dessas pessoas, isso foi maravilhoso, porque mudou a vida de todo mundo, né? muitos modelos, quanto que é a inscrição para desfilar? Eu falei, não, nós não temos inscrições para desfilar. O Pocket não é pago. O que é pago são só as minhas aulas, que eu sou um professor. É somente isso. Você é um desfile de conclusão de curso. Quem oferece essa formatura sou eu, do meu bolso. Não tem que pagar nada. Então, foi uma coisa assim que pegou todos de surpresa, né? E eu só reproduzi aquilo que eu sempre fiz. Sabe o pai que já passou dificuldade e não quer que o filho passe e comece a blindar os filhos? É o que eu falo. Tem muita gente que fala que eu sou ingrato, mas não é. Você vai entender. Muitos jornalistas me perguntam, olha isso, né? Que legal, tudo que a moda te deu, e eu corrijo. Falo, não. A moda nunca me deu nada. Porque eu vim do auge do racismo. Anos 90, o modelo Eu negro... lembro disso, e até comentar na hora que você falou, que foi uma época em que se começou a se introduzir modelos negras na passarela, e que a gente sabe que existia mesmo um preconceito muito grande, as pessoas até boicotavam alguns dos desfiles porque não queriam assistir, então foi uma época muito dura, muito árdua, né? E você veio exatamente dessa época, né? E eu liderei protestos nos anos 80, com cartolina escrita assim, nós também merecemos um espaço na passarela, nós também somos modelos, preto também é modelo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, nós só tínhamos a Naomi Campbell como referência. Que vergonha, só uma modelo como referência. Cláudia, nós não tínhamos base da nossa cor por rosto. Se você vê as capas das revistas Vogue e tal, que a Naomi fez nos anos 90, aqui era uma cor,
o pescoço era outra, nós não tínhamos base de pele negra. Eu lembro disso. O mercado da beleza não tinha. Eu me lembro, eu com 16, 17, 18 anos, chegava em algum desfile para maquiar, eu era um dos últimos a ser maquiados, porque os modelos não queriam compartilhar o mesmo pincel. Então, assim, Eu passei por acredito nisso. tudo isso, né? Então, hoje, eu falo, se o Silvio Pompeu, pessoa física, fosse esperar um setor, vamos falar do setor da moda, né? Mas sem querer ser polêmico, mas eu preciso expor um fato. Eu não seria hoje o Silvio Pompeu que vocês conhecem. Eu tive que, assim, eu imagino, eu tive que ver uma parede assim na minha frente, pegar uma picareta e abrir eu tive que abrir uma porta e falar para os modelos, vocês que também não tem picareta, vem para cá, que eu abri e aqui a gente pode. Vamos criar o nosso mercado. Eu acredito que sim, e a gente está vivendo isso de novo, né, Silvio? Porque com o crescimento das redes sociais, muitas influencers, elas passaram a ser modelos, né? Tirando o espaço das modelos em campanhas que antes só eram das modelos. Você acredita que essas influenciadoras, elas conseguem substituir as modelos ou hoje são profissões que se complementam? Ai, Cláudia, que bom que você abordou isso, que bom que nós comungamos da mesma opinião. Eu uso muito isso, inclusive nas minhas palestras. Você conseguiria agendar um canal dentário no dentista, chegar lá e você só vê diplomas de publicidade? Como é que um cara que fez publicidade vai poder? Então, assim, tem esse critério em todas as profissões, por que na moda não? Então, inclusive, você que veio do esporte deve ter percebido que as fisioterapeutas, as professoras de yoga, elas também passaram por isso. Em alguns anos atrás, os próprios conselhos, né, o CREFITO e outros também, passaram a chegar em atrizes, em modelos e pedirem para elas não postarem como elas faziam a ginástica em casa, principalmente na época da pandemia, porque estava errado. Pois Elas faziam para elas, mas elas não sabiam ensinar. Exercício legal da profissão. Exatamente isso. Então, e você vê que atrapalha o mercado das modelos, as influencers também quererem ser modelos? Olha, eu vou citar de uma forma prática, se você me permite, alguns relatos que inclusive alguns alunos e outros modelos também entraram em contato comigo depois que eu publiquei alguns artigos quando eu era colunista de uma grande página de moda aqui no Brasil. Posso? Claro, por favor. Cláudia, teve a Semana de Moda do Rio. Na verdade, teve a São Paulo Fashion Week aqui o ano retrasado, aonde começaram a ter... houve um avivamento, um esquentamento dos influencers na passarela. E as entrevistas da imprensa nesses influencers após o desfile, e me permita, tá? A responsabilidade minha, gente, a Cláudia não tem nada a ver com isso, eu costumo chamá-los de desinfluenciadores. Houve uma entrevista após o desfile e falaram, como é que é para você subir na passarela? E todos a uma disseram, ai, não vi a hora de acabar, ai, meu pé doeu muito, ai, é uma caminhada muito longa, ai, foi horrível, ai, papapá. E de repente é o sonho de um modelo que sonha a vida inteira dar uma entrevista e nunca tiveram essa oportunidade. Recentemente teve a Semana de Moda do Rio e os estilistas entraram fazendo aquela dancinha lá deles, que eu não sei nem como que é, e foram ovacionados. Relatos de modelos após a minha coluna, que eu tinha uma coluna de moda, me chamaram no privado, olha, eu sou modelo tal, vim lá de Manaus para desfilar em São Paulo, fiz a seletiva, fui aprovada para desfilar na Semana de Moda, fiz a prova de roupa, cheguei no dia para desfilar, fui comunicado 10 minutos antes de maquiar que perdi a minha vaga para um influencer que chegou com 2 milhões de seguidores. E a marca precisa, porque antes
quando não tínhamos essa questão dos desinfluencers, havia um interesse das marcas investir nas grandes emissoras. Você pagar 1 minuto de propaganda numa TV aberta é uma fortuna, 1 minuto. De repente chegam os influencers, o alcance vai ser maior e o investimento mais baixo. Por isso, então assim, eles não estão nem aí ligando, as marcas não estão ligando se tem perfil, se não tem. Teve gente de 1,40 m na passarela. 1,40 m. Sim, eu estava presente, eu não vou citar quem, mas é uma pessoa muito famosa de 1,48 m na passarela. Ai, Silvio, isso é terrível, né? Porque... Então, eu fico muito chateado com isso, revoltado, na verdade, mas eu te contei um exemplo só. São modelos que eu não sei te explicar por que os grandes perfis, as meninas que têm mais perfis, são de lugares mais longínquos ainda, ou são de lavouras e plantações lá no sul, né, como Gisele, como Ana Hickman, ou vem do norte e nordeste também, sudoeste e centro-oeste, muitas do Mato Grosso, muitas do Pará, muitas do extremo sul do país, de realidades assim que eu mesmo presenciei, de mães que tiram o seu dinheiro do seu sutiã, dinheiro de lavoura com mãos calejadas, modelos que vêm no pau de arara para São Paulo, vem de ônibus 18, 20, 24 horas de viagem até chegar aqui, ficam em república, 12 meninas em um quarto, com um banheiro, dormindo no chão, tudo por causa de um sonho, né? São aprovadas para desfilar, mexe-se com a expectativa. Eu imagino essas meninas comunicando os pais, passei, que legal, vou desfilar tal dia. Chega no dia, são comunicadas que não desfilarão mais porque perderam para um influencer. Isso precisa acabar, Cláudia. Isso é terrível, porque você citou muito bem, né? São pessoas que só têm uma oportunidade na vida, porque a pessoa, ela sabe que se ela não tiver a garra, força de vontade para sair de onde ela saiu, né? Você trouxe o caso da lavoura, para mudar a vida dela e mudar a vida da família, ela vai voltar para lá e ela vai continuar igual os pais e não vai poder mudar a vida de ninguém. Então, eu sinto que a gente precisa ter uma conscientização maior dos mercados. É muito legal a mídia, é muito legal a empresa, a indústria, né, dar os seus produtos para os influencers, porque traz resultado, cria comunidade, cria engajamento, né, faz com que as pessoas se aproximem das marcas, né, e a gente está na época das love brands, né, das pessoas que são apaixonadas pelas marcas, mas a gente precisa, sim, continuar olhando para o profissional com mais carinho, com mais atenção, porque eles vivem esse sonho, né, muitas vezes é o que você falou, é tirar dele o sonho de desfilar, né. Ai, Cláudia, se me desculpa, se pode parecer até um pessimismo, mas é porque eu estou inserido nisso, né. Infelizmente, Cláudia, se nós falássemos de outro mercado educacional, acadêmico, enfim, outro mercado, nós poderíamos implantar, né, que oxalá que fosse mais humanizado, mas nós estamos falando, porque quando a gente fala de conscientização, a gente fala de humanização, né? Mas o mercado da moda, não, desculpa, Cláudia, não é nem pessimismo, mas o mundo da moda ele funciona com resultados a todo custo. E você traz isso num ano em que a gente tem implantação da NR1, aí cuidando mais, né, da saúde mental, do trabalho, fazer com que as pessoas sejam mais respeitadas, né, pelo que elas são. Então, é um dado muito triste que precisa ser mudado, né, Silvio? Cláudia, eu sou uma formiguinha, é um trabalho de formiga, eu sou uma gota no Oceano Pacífico, ou não, nos 3 oceanos, eu sou uma gota nos 3 oceanos. Por quê? Você será convidada para a próxima edição do Pocket, tá bom? Uau, que delícia, eu vou sim, hein? Eu quero. Por que eu chego às 9 da manhã? Não tem só o ensaio. Eu tenho uma equipe de secretária, produtora e psicóloga que dá palestra durante o dia depois
do ensaio. É falado, sim, sobre a saúde mental dos modelos. Só que isso não é o mercado da moda. O mercado da moda não me ama não, Cláudio. Ele me tolera pelos meus resultados, né? Mas eu nunca recebi, por exemplo, uma homenagem numa semana de moda em São Paulo. Nunca, nunca, nunca. Mas ainda dá tempo, né, Silvio? Não preciso, sinceramente. Sabe por quê? Eu sou homenageado todos os dias quando uma modelo da Lavoura me manda uma foto de Tóquio comprando seu primeiro apartamento, dizendo que foi que eu a descobri. Então, que lindo isso, né? O meu louro, a minha coroa é essa, né? A minha coroa é essa. Tenho, sim, alguns prêmios, né? Estão lá depois. Eu te mostro, ganhei o Melhores do Ano em 2024, foi muito bom, né? Mas, assim, nada disso me consome. Eu gostaria muito, acredito que eu não verei isso. Eu acho que daqui uns 50 anos, quem sabe, a modas talvez se humanize e não se prostitua tanto pelo resultado a todo custo. O modelo pode ir doente, o modelo pode ir com síndrome do pânico, o modelo pode subir lá de qualquer forma, contanto que ele seja útil. Isso se acabar. E sabe que eu assisti um filme recentemente que a modelo, ela fazia tanto regime que ela estava com os ossos muito frágeis e ela caiu na passarela, ela precisou ficar internada, engessada durante um tempo, isso no filme, mas traz aí pra gente uma reflexão muito grande, porque ela tinha os ossos muito frágeis, porque ela vivia de regime. Então, é o que você falou, né? Muito cruel isso, porque é muito profundo, é muito mais lá embaixo, né? O problema não era o problema não é que ela caiu, que ela desequilibrou porque ela estava nervosa, como algumas pessoas falam, ou porque ela estava usando um salto mais alto do que ela queria. Não, é porque a falta de alimento faz com que a pessoa fique muito mais frágil. Então, se a saúde física fica frágil, a saúde mental também. E a gente precisa começar a olhar para isso. Eu sei que você começou a expandir os seus negócios também para o mercado corporativo, para trazer uma conscientização também para o mercado corporativo. Como é que é essa transição? O que é que você faz no mercado corporativo, além das palestras? Cláudia, só para finalizar com chave de ouro para a gente ir para o corporativo, eu finalizo a questão da moda só te dando uma contra-pergunta, ok? Como é que eu posso ser otimista por aquilo que você me falou, do seu desejo de humanização de um dia o mercado ter essa conscientização, se numa seletiva, se num casting, o estilista não fala nem bom dia para uma modelo? Como é que eu vou acreditar nisso que você está me falando, sendo que quando uma modelo está no ciclo menstrual, ela é humilhada em público, falando assim, você está gorda, pode ir embora, próxima modelo. Ele não entende que não é gordura, é um inchaço pelo ciclo menstrual. Então isso é cruel. É cruel, muito quase triste. O que se faz, é quase o que os produtores fazem com os animais. Sabe, aonde a fêmea tem que produzir leite, tem que produzir filhotes para serem comercializados, resultados a todo custo. Então, eu gostaria muito de concordar com você e de falar amém. Mas eu vou falar amém profeticamente, tá? Amém. Que assim seja, então, né? Que assim seja. Vamos pro corporativo. Exatamente. E a gente está criando um novo momento. E que esse novo momento alavanque novas conscientizações, novas pessoas, porque a gente precisa dessa mudança. Tomara, Cláudia, tomara. Vamos para o corporativo, né? Você me perguntou como que eu migrei da passarela para as empresas, não é? Cláudia, exatamente. Isso numa outra entrevista, lógico, eu vou te falar também da minha trajetória religiosa, né? Eu fiz teologia, eu entrei com 17 e fiz até os 23, né? E eu me formei pastor. Interessante. Eu tive uma caminhada aí como pastor. Foi um dos primeiros pastores a se assumir gay no Brasil.
e fui o primeiro a ser expulso também no Brasil, né? Por ser Precursor em tudo, né, Silvio? tudo. E não é fácil ser precursor, não. E aí, mas o dom sempre esteve. Eu costumo dizer que, lógico, jamais vou falar mal da igreja, foi um momento maravilhoso, foi uma escola para mim, né? Não sei se você sabe, mas a igreja é uma faculdade de arte, né? Nós aprendemos a cantar, a atuar, tem grandes teatros, tem as grandes cantoras todas começaram na igreja e os grandes palestrantes também. Foi uma faculdade de oratória, porque eu pregava 3 vezes ao dia, às vezes. Então, esse meu jeito de falar ainda é toda essa herança dos púlpitos, né? E aí, como pastor, eu já dava mentoria espiritual em muitas empresas, não é? E aí... Que legal assim, isso! Como é que funcionava isso? É que um líder religioso, Cláudia, sem entrar no mérito religioso, tá? Mas um líder religioso, ele trabalha com o desenvolvimento humano, né? Se você analisar bem, um bom líder religioso, ele faz desenvolvimento humano. E esses meus quase 30 anos fazendo desenvolvimento de modelos, né? Eu entendi que foi quando eu fui chamado para ser palestrante em 2023, numa palestra de neurociência aqui em Guarulhos. E eu quase que falei, não vou, porque como é que eu vou, gente? Eu sou preparador de modelos. E a palestra foi um sucesso, eu entendi que desenvolvimento humano, que a gente fala de desenvolvimento humano, humano é gente, e gente é gente em todos as ramificações profissionais. Então eu falei, eu posso sim levar essa experiência de desenvolvimento humano na moda também para o corporativo e para onde me chamarem. Aonde estiver material humano, eu tenho base, sim, para isso. E os resultados começaram. E aí, empresa chama empresa, e aí as palestras corporativas. Eu comecei, na verdade, como palestrante corporativo. Só que aí acabavam as palestras, geralmente 1h30, o pessoal falava, eu quero você lá na minha empresa, quanto você cobra para dar uma semana de treinamento? É muito pouco 1h30 de palestra. E aí comecei a fazer uma agenda, a colega despretensão de novo do meu lado, e aí fiz agora a minha última empresa, é uma multinacional maravilhosa, com sede nos Estados Unidos. Fiz agora uma semana de business trainers com ele, falei sobre fair play corporativo, falei sobre o poder da ressignificação, o poder de gerir caos e crises de forma positiva, falei sobre marketing e comunicação assertiva, falei sobre liderança humanizada. Então, assim, só para você ter uma noção, a última empresa estava com mais ou menos 9 demissões agendadas que seriam realizadas após o meu business trainers, e eu consegui reverter para uma demissão só. Nossa, é um número muito grande isso, né? Porque eu acredito que as fichas vão caindo conforme as pessoas vão te ouvindo e vão mudando o comportamento delas ao longo da semana, né? Sim, foi maravilhoso. Então, eu estou muito fascinado, porque eu estou retornando, na verdade, ao corporativo, porque a moda sempre me consumiu muito e eu não tinha como ter essa demanda, atender essa demanda, porém hoje eu estou fascinado. E olha, em primeira mão eu quero dizer que eu vislumbro já uma pré-aposentadoria não da moda incompleto, mas do operacional da moda, de produzir desfiles, de colocar o salto alto. Eu acredito que eu vá mais uns 2 anos aí. E voltar para o corporativo, Cláudia, me trouxe também a vontade de fazer uma pós-graduação, que há 25 anos que eu não sou mais da vida acadêmica, né? Que eu parei lá atrás. Eu nem busquei. E você está fazendo pós-graduação? Começo agora em agosto a minha pós-graduação em marketing. Olha, que delícia, você vai amar isso, porque já está no seu DNA isso, né? Você já traz isso, né? Só que eu não me formei ainda porque eu não peguei o meu certificado lá atrás, que eu esqueci de fazer o TCC, eu era modelo, então deixei, né? E aí eu estou voltando lá para aquele menino
de 19, 20 anos, pegando na mão dele, falando, vamos resolver essa pendência. Aí estou agora fazendo atualização de conteúdo do último período, porque tem que ser feito, senão eles não emitem o certificado, porque mudou muito o marketing, né? Mudou muito. E aí eu faço essa prova de atualização de conteúdo, eu tenho que atualizar 25 anos. Estou um pouco assustado, porque é muita coisa nova. Mas sabe que eu li essa semana que o marketing ele deixou de cumprir o papel dele, né? Muito. Desde Philip Kotler, e eu já assisti palestras do Philip Kotler aqui no evento da HSM. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, né? A gente bebe da fonte, totalmente, a gente bebe da fonte, né? Do pai do marketing. O marketing está voltando aos papéis que ele assumiu quando ele decidiu ser marketing, né? Porque durante esse momento em que o marketing digital explodiu, muita gente acreditou que não precisava mais fazer, mensurar, olhar, pesquisar. E o marketing está voltando para a sua origem. Então, acho que você está voltando num momento muito especial em que o marketing ganhou novos territórios e entendeu que tudo isso podia voltar para a origem e realmente está voltando. Então, é muito legal esse momento. Eu só me assustei com os termos novos, né? Porque há 25 anos atrás nós não falávamos, por exemplo, de fair play corporativo, de comunicação assertiva, eu nunca ouvi falar isso. Eu sou especialista em comunicação assertiva e já faz 5 anos que eu me especializo. Storytelling. Eu nunca ouvi falar nesse termo. E aí, o que o Virginiano fez? Já estou concluindo agora o meu curso de Storytelling pela FGV. Pego o meu certificado já em breve, né? Eu quero ser um especialista em Storytelling. Eu acho que eu já sou, né? Uau, quanta coisa que você trouxe aqui, né? Silvia, eu tô adorando essa nossa conversa, uma conversa profunda, uma conversa leve, mas com uma reflexão muito forte. E a gente está chegando ao final da nossa entrevista e te convido aqui a voltar para a gente poder conversar mais sobre toda essa tua trajetória, né? Desde a moda agora para o marketing, vindo para o corporativo como palestrante, mas eu quero saber, antes de encerrar, qual é o legado que você espera deixar para a moda brasileira, para o desenvolvimento humano e para as próximas gerações de profissionais? Olha, eu tinha tantas coisas aqui para pontuar como conselho ou como inspiração, mas eu prefiro resumir em breves palavras aqui, em 2 tópicos no máximo, né? Se eu pudesse dar esse conselho para todas as gerações, até das futuras, eu diria, lógico, foco, fé, aquilo que todas as pessoas falam, foco, fé, determinação, disciplina, ok. Mas acho que o mais profundo e mais abrangente é: não negocie a sua essência e não negocie o seu dom. Eu acho que quando nós não negociamos aquilo que somos e acreditamos, porque a luta, ela não pode ser um critério para que você não faça ou faça. Luta é luta, com ou sem luta, né? Então, é entender qual é o seu chamado. Quando todo mundo entender que a função do chuveiro não é fazer a faxina na minha casa, e ele sabe que ele dá água e toma. Quando nós soubermos qual é a nossa real função aqui nesse planeta e não negociar isso, eu acredito que você vai concordar comigo. Essa geração agora, nós nunca vivemos uma geração o Leandro Carnal estava falando isso, eu concordo. Nós nunca vivemos uma geração tão descaracterizada na sua identidade. Então, quando nós soubermos que quando nós não negociarmos, o não negociar nos denomina e nos assenta dentro daquilo que somos e para que viemos. Então, não negocie para que você entenda a sua real missão aqui na Terra.
E missão, propósito, quando a gente encontra o que é que motiva, né? Qual é a chama que se acende todo dia quando a gente levanta da cama para trabalhar, fica muito mais fácil da gente atingir o sucesso, né? Silvia, você trouxe isso muito bem, porque a sua história, ela revela que formar profissionais é também formar pessoas, é despertar confiança, postura, liderança e propósito, porque essa modelo que foi para o Japão, comprou o apartamento dela e resgatou, né, tudo isso, esse sonho dela, ela conseguiu realizar, mas foi você quem colocou os sapatinhos nela para ela poder desfilar a primeira vez, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso, porque você vai além dos desafios, você enfrenta o desafio de frente. Claro que você tem uma amiga que chama Despretensão, que te ajuda muito, né? E você trouxe isso muito bem, mas eu fico muito feliz, foi um privilégio poder conversar com você hoje aqui, receber você, conversar e ouvir de você tudo que você traz desde o seu sonho de adolescente. Você cumpriu todas as etapas, você abriu ciclos, viveu esses ciclos e encerrou esses ciclos com muita maturidade, desde pequeno. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória, que coisa linda, olha, de coração. Te convido a voltar, sim, Silvio, para a gente poder conversar. Espera mais um pouquinho, que daqui a pouquinho eu já assim, eu acredito que em 2 anos eu termino a minha pós-graduação, porque eu quero fazer com MBA também, né? Então, só eu me pós-graduar, que aí eu vou ter muito mais conteúdo ainda para falar com vocês. E já tem um conteúdo brilhante, porque é um conteúdo genuíno, é aquele conteúdo que vem do coração, né? E esse conteúdo não tem preço, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. Silvio, muito obrigada por compartilhar sua experiência, seus ensinamentos, sua visão sobre o futuro da moda, principalmente sobre as pessoas que vivem na moda, né, o empreendedorismo e as suas carreiras. Foi maravilhosa a nossa Cláudia, conversa. muito obrigado. Você é assim, eu preciso tecer só um elogio aqui a você. As pessoas falam muito, você é demais, você é demais. Eu prefiro dizer que você não é demais, porque tudo que é demais é sobra. Você é de menos, você que delícia. Você não é nem ímpar, porque ímpar pode ser 3, pode ser 6, né? Então você é uma mulher singular. Então não tem plural seu. Muito prazer. Eu saio daqui enriquecido. Você é uma entidade intelectual muito abrangente. Muito obrigado, viu, Cláudia, por essa troca. Silvio, que delícia, que gostoso. Muito obrigada, porque o que você trouxe agora, esse feedback que você me deu, valida tudo que eu faço. E o podcast, ele é com muito amor, é com muita atenção. Eu estudo, me aprofundo na pessoa, o que ela faz, quais são os sonhos, porque aqui a gente traz uma conversa para influenciar a vida de outras pessoas, para mudar a vida da outra pessoa e fazer com que ela realmente saia da lavoura e venha para São Paulo para poder ser a melhor modelo. É isso o nosso objetivo. E nós comungamos, né? Isso. Então, essa conversa foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado. Estou à disposição sempre, tá bom? Grande beijo, pessoal. Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau.